toma o teu lugar aqui, vem saciar minha sede, Jesus, Jesus. O som do céu eu quero ouvir, tua presença eu quero sentir. O som do céu eu quero ouvir, tua presença quero sentir. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. Oh! Som do céu, eu quero ouvir. A presença, eu quero sentir. O som do céu, eu quero ouvir. Igreja, sua presença, eu quero sentir. És bem-vinda aqui, Jesus. És bem-vinda aqui, Jesus. És bem-vinda aqui, Jesus. És bem-vinda aqui, Jesus. Levante suas mãos, adore. A tua presença em mim, eu amo. A tua presença em mim, eu amo. A tua presença em mim, eu amo. Eu amo a tua presença em mim, Jesus. Eu amo a tua presença em mim. Eu amo a tua presença em mim. Vou começar aqui. Boa noite, shalom, shalom, graça e paz. Muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Cristo, para mais um tempo de intercessão, de oração. Estamos aqui para aprendermos do Espírito Santo, nosso professor, como diz a palavra, João 14, 26, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas.
nos faz lembrar de tudo que Jesus tem dito. Estamos aqui, então, para aprendermos dele sobre oração, sobre intercessão, aprendemos um pouquinho sobre esta questão toda de batalha espiritual contra quem nós lutamos, e nós vamos aqui estar orando também, como temos feito nas sextas-feiras. Quando a gente faz esta vigília, a gente está orando por nossas vidas, pela nação, estabilização pelas nações, e então nós vamos estar orando também pelos pedidos que foram colocados aqui, em nome de Jesus Cristo e Nazaré. E quero dizer que você é muito bem-vindo, você que está aqui agora, você que está dando um alô, você que não está dando alô, que está logado ou não logado, você que vai ver em outro momento também. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua parentela, tudo está ligado diretamente a você, em nome de Jesus Cristo. Quero desejar aqui a paz de Cristo, a Shalom de Cristo. Shalom é uma palavra hebraica e tem um significado que é o seguinte: paz, tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. Portanto, quando você fala para alguém Shalom ou você fala paz quer dizer Shalom, mas Shalom tem a paz dentro dela. E você está desejando para a pessoa tudo isso, você está declarando sobre a pessoa tudo isso, e alguém realmente manifesta Shalom, e vendo o Pai quando tem na sua vida essa paz, que é a paz que está de todo o entendimento humano, a paz que Cristo nos dá, como ele falou, nos deixa a paz, mas não como o mundo a dá, ou seja, não é uma paz condicional, cíclica, é uma paz permanente que independe de situações e circunstâncias, ela está lá, é a paz de Cristo em nós. Também, dentro desse contexto todo, vem a tranquilidade. O Estado está tranquilo também em qualquer situação. Vem também a segurança, você se sente seguro em qualquer situação. Você sente também um bem-estar, você sente saúde, você manifesta em você saúde física, espiritual e emocional. Lembrando que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em corpo. Então, essa saúde é uma saúde espiritual, é uma saúde emocional e é uma saúde física, é um conjunto aí, tá? Também contentamento, você está contente em todo o tempo, você está satisfeito, você está, vamos usar, ser preenchido em todo o tempo, porque está dentro de você a alegria do Espírito Santo. Sucesso, que também é êxito, que é prosperidade naquilo que você faz, você ter resultados naquilo que você faz, conforto, se sente confortável também. Também plenitude, que Deus é um Deus pleno. Quando a palavra de Deus nos fala que Jesus vai trazer vida e vida com abundância, ele vai trazer plenitude de vida, zoe de Deus, aquilo que Deus é e está em nós, esta vida. E integridade, é uma pessoa que sente integridade, você tem dentro de você aquilo que Deus é, porque você é um pequeno Cristo, você é um cristão, você é um pequeno Cristo, então Cristo está dentro de você. Então, Deus é o que ele é santo, ele é reto e ele é justo. Isso tudo está em você. Amém? E nós queremos trazer aqui nosso assunto, que eu quero trazer esse estudo antes da gente orar, que é contra quem nós lutamos. Existe uma ilustração. Essa ilustração nós podemos trazer da seguinte maneira. Você vê ali a figura do touro e do toureiro, uma luta ali no ringue, não, no local lá onde está o touro ali, ele corre atrás do toureiro, mas ele não está vendo o touro, ele está vendo um pano vermelho que está na frente do toureiro. Ele vai atrás não do touro, do toureiro, ele vai atrás do pano que se movimenta, porque quem está movimentando aquilo é o toureiro. Então, o que não é visto aí? Então, dentro dessa batalha, dessa luta ali, o que não está sendo visto? Existem três personagens, ou três figuras ali. Existe o touro, existe o pano vermelho e existe o toureiro. Quem não é visto é o toureiro. Portanto, ele não é considerado ali porque ele não é visto pelo touro. Ele está atrás daquele pano. Aquele pano é um pano grande e ele está escondido atrás daquele pano. Então, exatamente na batalha espiritual existe isso. Nós não lutamos, nós vamos ler aqui a palavra, contra pessoas, contra carne, contra sangue. Mas o que nós vemos? Pessoas. Nós vemos político, um juiz iníquo, nós vemos uma autoridade que está usurpando a sua autoridade, nós vemos alguém que está ali se projetando devido à posição que tem, ao poder que tem, ao título que tem, ao dinheiro que tem.
Mas o que nós não vemos atrás? Exatamente sobre isso que nós vamos falar. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o príncipe desse século. Então, é um reino caído, é um reino que precisa ser restaurado, restituído. Jesus vem, ele ora a oração do Pai Nosso, ele ora, venha o teu reino, ele está dizendo, venha aquilo que é do reino de Deus, seja feita a tua vontade, venha o teu domínio. Então, precisamos entender que por trás das situações, das pessoas, de situações, existe um ser espiritual. Esse ser espiritual aí, dentro daquela base que nós vamos ler em Efésios 6, então, Satanás e a sua hierarquia ali, principados, potestades, dominadores, posses espirituais da maldade. Então, o que está por trás do político, do juiz, da pessoa que resiste a se converter, da pessoa que, aos olhos humanos, tem um coração duro, a pessoa que não quer saber de Deus, o que está por trás da política, da economia, das religiões? Então, nós precisamos entender o que está por trás. A nossa luta não é contra as pessoas que se apresentam ali sendo usadas por aqueles seres, mas sim contra aqueles seres espirituais. Tudo bem? Então, nós vamos ver aqui, e eu quero trazer alguns textos da palavra, e nós estamos vendo. Mas antes eu quero dar uma saudação. Quem está logado aqui, que deu uma saudação, a pastora Roseli, Deus abençoe a pastora Roseli Radamés, a Leila Eduarda, a Kátia Mendes, os demais amados aí. Então, vamos lá? Eu quero passar aqui para que você possa ver pelos slides. A palavra de Deus, dentro da batalha espiritual, ela tem um texto que é um texto muito conhecido em batalha espiritual, em guerra espiritual, que é o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 20. Se você for estudar Efésios, ele vai trazer vários ensinos, e lá no 6 ele começa, tanto que ele diz, no demais, irmãos, quer dizer, tudo aquilo que ele falou de caráter, falou de comportamento, falou da nossa posição em Cristo, nós somos abençoados pela sorte de bens espirituais, ele tratou de vários assuntos ali dentro da nossa vida cristã, para depois chegar na batalha espiritual. E aí o apóstolo Paulo, ele, precisamos entender, ele não andou com Jesus, ele não é um dos 11 ou dos 12 discípulos, porque depois foi agregado 12º, depois de Judas, que do Judas foi destituído, então ali foi agregado o Matias. E, então não foi um dos 12, dos 144, ali dos que andaram com Jesus. Ele veio depois, se converteu depois, ele teve uma visão de Jesus, mas ele não conheceu Jesus. E é o único que fala desta batalha espiritual, de uma forma muito clara. Nós vamos ver como está o texto aqui. No demais, ou seja, além de tudo que vocês já ouviram de mim, Paulo está dizendo aqui, capítulo 6 de Efésios, irmãos meus. Ele está se dirigindo à irmandade cristã. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força de vocês esteja em Deus e na força que vem do poder de Deus para nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele fala para parecemos o Senhor na força do seu poder, revestimos as armaduras de Deus, ou ele fala armadura aqui, são várias peças, para que possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele está dizendo que existem astutas, sutis ciladas do diabo, que é o arqui-inimigo de Deus e nosso inimigo. Satanás, que quer dizer o adversário, o inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, não temos que lutar contra pessoas que são carne e sangue. Então, a tua luta não é contra a pessoa que você vê ali naquela situação, naquela condição, mas é o que está por trás. Mas ele diz, não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, contra seres humanos, mas sim contra a principal. Então, ele entra numa linguagem aqui de alto nível na batalha espiritual, quer dizer que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra, ele vai falar de seres espirituais, ele chama aqui de, primeiro, principados. Então, veja que ele diz, temos que lutar. Está dizendo o pastor, a pastora, o líder, somos todos nós como filhos de Deus, ou seja, irmãos, toda a irmandade cristã, aqueles que são pequenos cristos, são cristãos, se converteram, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra... Pode deixar tudo aceso aí, Paulo, para poder melhorar a minha luz aqui. Então, aqui, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados. Ele vem falar aqui, ele começa a falar de uma hierarquia espiritual. Principados, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século.
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele fala aqui de 4 níveis: principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, não é aqui na Terra onde ele se manifesta, nos lugares celestiais. Lembrando que nós, Efésios 2:6 diz, nós estamos assentados com Cristo, com Jesus, nas regiões celestiais. Então, espiritualmente, trazendo um posicionamento espiritual, nós podemos estar fisicamente aqui, ou estamos aqui, mas espiritualmente estamos assentados lá com Jesus. E essa guerra se trava não aqui, naquilo que é simplesmente visível, natural, mas no sobrenatural, nas regiões celestiais também. Portanto, e diz, para esta luta que temos que lutar, tomar a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Feito tudo é uma referência àquilo que é falado aqui do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até aqui o 6. Estás, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Jesus é a verdade. Vestido a couraça da justiça, são peças de proteção de um soldado. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, uma outra peça, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, que são como setas, flechas, que têm veneno, por isso que é um dado inflamado, ou cheio de veneno. Ok? Neutralizar isso. Tomai também o capacete da salvação. O capacete vem na cabeça, protege a nossa mente, desejos, emoções, vontades. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a palavra do Espírito. É uma espada de 2 gumes, conforme Hebreus, capítulo 4, verso 12. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, linguagem espiritual, oração em línguas, e vigiando nisso com toda perseverança, ou seja, sendo perseverantes nisso que foi recomendado aqui. Foi dado aqui uma chave de que uma revelação, que ela só não é contra pessoas, mas contra aquilo que está por trás das situações. Falou aqui que devemos estar revestidos com armaduras espirituais. E aqui ele diz, orando em todo tempo. Ou seja, a oração é sem cessar, conforme Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orando sem cessar, orar sem cessar. E vigiando nisso com toda a perseverança, quer dizer, vigiando nisto, fazendo isso tudo, mas com perseverança. E súplica por todos os santos. Quando fala todos os santos aqui, ele está incluindo toda a igreja de Jesus. Jesus tem uma igreja com vários ministérios. Nós pertencemos a um desses ministérios. Estamos ligados, estamos congregando, filiados a um filiados, no sentido de que o nosso nome está lá como membro do ministério. E por mim, para que me seja dada, ele fala nele, no caso, como ele é um missionário, não abrir da minha boca com a palavra de confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui está o texto de Efésios 6, dos versos 10 ao 20. E nós vamos agora entrar dentro do contexto daquilo que ele falou aqui. Boa noite também, Ana. Muito bem-vinda. Irmã Alzira, muito bem-vinda. Aline, muito bem-vinda. Se puderem passar o link aí numa transmissão, no grupo, para quem vocês desejarem passar, para que mais pessoas tenham oportunidade de entender esse estudo aqui. Então, o que ocorre aqui? E Paulo ele traz um quadro para nós, dizendo o seguinte: olha, você está lutando, guerreando, você está se estressando, ficando nervoso, perdendo a paciência, perdendo o teu sono, tua paz, por causa de pessoas. Mas não é contra pessoas que temos que lutar, mas contra hostes espirituais da vontade. Porque entenda o seguinte, amada Igreja Viva de Jesus: alguém está nesse mundo, ninguém é neutro, ninguém pode estar em cima do muro. Eu até brinco dizendo que em cima do muro você aprende dos 2 lados. Tem que decidir onde você tem que estar. Você está com Deus? Amém? Então, você está com Deus. Agora, o que acontece aqui? Ninguém está neutro nesse mundo. Mesmo que sem esta consciência, pessoas podem estar servindo um outro reino, que não é o reino de Deus. Nós estamos aqui para levantarmos o reino de Deus, mas há pessoas que estão aqui levantando outro reino. Um reino que não é o reino de Deus.
Precisamos estar atentos com relação a isso. Então, amada Igreja Viva de Jesus, dentro deste contexto, nós precisamos entender que todos estão inseridos ou incluídos, embutidos, imbuídos numa batalha espiritual, porém, alguns não sabem disso. E também não é surpresa para a gente falar que grande parte da Igreja de Jesus não sabe que está inserida nesta batalha espiritual. Não tem a mínima noção de que está inserida nesta batalha espiritual. Aí está em desvantagem, afinal, se você está ali inserido num contexto e você não sabe que está inserido naquele contexto, você está em desvantagem na guerra. Você pode estar ali, não somos vítimas, mas até mesmo se vitimando, porque você não tem consciência dos níveis de batalha espiritual em que você está inserido. Então, nós estamos inseridos nesse contexto da batalha espiritual. E precisamos ter plena consciência de que estamos inseridos nesta batalha e que não estamos lutando com pessoas, embora muitas vezes o foco está errado, o foco está nas pessoas. Então existe uma realidade da qual não podemos fugir. Qual é? Que a guerra espiritual não é um ministério de alguns crentes, alguns cristãos, alguns evangélicos, ou uma escolha que podemos ou não fazer. Nós estamos nela e não há como escapar. Paulo diz, não temos que lutar contra a carne e sangue. Ele não fala, não tenho, o pastor não tem, o líder de intercessão não tem. Não, ele fala de todos. Mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso ou as espirituais da maldade. Efésios 2:6. Quer dizer, de 6:12 até parte A. Ele está afirmando que temos que lutar contra o reino das trevas em todas as manifestações. Não é uma opção, é uma necessidade. Isso não é para um ou outro cristão. Alguém pode dizer, poxa, mas eu não gosto disso. Mas você está inserido, você é um afastado do exército de Deus, você é um soldado de Deus. Você está inserido nesta batalha, nesta guerra, mesmo que você não goste desse assunto. Você está inserido e convém que você goste, que você se agrade, que você faça parte, consciente. Porque mesmo que você não tenha essa consciência, você está dentro dele. E aí existe um poder que o Senhor nos deu. Ele nos deu o poder para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, do diabo, nada nos causará dano. Lucas capítulo 10. Mas aqui eu quero ler, lá nós vimos que a luta não é contra a carne e sangue, Efésios 6, e aqui, 2 Coríntios 10, 3-5, fala da nossa luta. E vamos ver aqui das nossas armas para essa luta. Porque, embora andemos na carne, ou seja, no natural, carne se belisca, é um poder que se contrapõe à obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não lutamos segundo a carne, ou seja, você está no natural, você anda no natural, você vive no natural, mas você não luta segundo o natural. Porque as armas da nossa luta ou dessa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele vem dizer o que tem nesse esquema, fortalezas. Destruímos raciocínios, uma mentalidade que não está renovada, falaciosos de toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofismas aqui, que são mentiras que se apresentam como se fosse uma verdade. Ah, Deus está em toda religião, Deus é o mesmo em todas as igrejas, todas as religiões? Não. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Isso é um sofisma. E levamos cativo ou escravo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, que tremendo isso aqui. Olha que revelação. Então, na mesma dimensão que nós entendemos que nós não lutamos contra a carne e sangue, nós estamos também numa dimensão em que nós temos armas. Nós temos armas.
que são poderosas para derrubar todo argumento colocado pelo diabo, pelos demônios, que são a hierarquia de Satanás. Que são o quê? Falamos aqui, principados, potestados, dominadores espirituais da maldade. Repito aqui o que eu falei no início da ilustração: o touro e o toureiro. O touro vai atrás do pano vermelho, mas ele não sabe. Ele não sabe que quem está manipulando aquele pano vermelho é um demônio. Boa noite, André, muito bem-vindo também aqui. Leandro, muito bem-vindo. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Então, o que acontece aqui? Nós entendemos que na luta não é contra aquela pessoa, o vizinho, alguém do condomínio, alguém lá no trabalho, alguém que está na política, ou no executivo, legislativo, judiciário, alguém federal, secretário estadual, municipal, aquela pessoa que você sabe, você vê, você dá suporte, ou a pessoa que não te suporta. Não! São demônios, principados, potestados, dominadores espirituais da bondade, mas também temos autoridade contra eles. O Senhor nos deu autoridade, Lucas 10. Os discípulos vieram dizendo, deixa até, eu não coloquei aqui no slide, mas eu acho importante a gente ler. Olha que interessante esse aqui. Lucas, vamos ver aqui, a missão dos 70, capítulo 10, a partir do 17. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios submetem a nós. Em seu nome os próprios demônios submetem a nós. Submetem a quem? Quem tem o nome de Jesus na sua vida? A você, cristão. Filho e filha de Deus. Jesus lhe disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade. Aqui ele vem dizer, o que ele deu para ele? Ele vos tem autoridade para pisarem cobras, escorpiões, ou serpentes, escorpiões, outras versões. Ou principados, potestados, dominadores, espirituais da maldade, Efésios 6, e sobre todo o poder inimigo. Qual a autoridade que ele nos deu? Para pisarmos sobre todo o poder do inimigo do diabo. Todo o poder do inimigo. Pisarmos, nossos pés, pisando em cima disso. Espiritualmente falando, exercendo autoridade. E nada, absolutamente, lhes causará dano. Aqui está dizendo que vai ter retaliação. Retaliação é uma contraposição a uma brecha que a pessoa tem. Se a pessoa está em pecado, ela não pode entrar numa batalha dessa. Ela tem que se arrepender primeiro, renunciar ao pecado. Ele diz assim, e nada absolutamente lhes causará dano, quer dizer, nada vai causar dano, prejuízo, não tenha medo de entrar na batalha. Mas lute, batalhe, nós temos que ter mais ousadia do que aqueles que servem às trevas. Eles são ousados, eles vão para cima, eles vão para a rede social, eles vão para a mídia, eles vão para a rua, sabe? Eles abrem a boca. E muitas vezes o cristão não faz isso. Ele está passando para Deus a responsabilidade. Senhor, repreende esse demônio. Senhor, ele deu autoridade para nós. Como é que você tem autoridade e você quer passar de volta a autoridade que ele te deu? É aquilo que eu falo da guardinha de trânsito. Passei uma mulher pequenininha, baixinha, de 1,50 m, ela está ali, ela apita, o trânsito para. Por quê? Pelo tamanho dela? Não, porque aquilo que ela representa, quem ela é ali, ela é autoridade. Então, não é pelo tamanho que você tem, pela voz que você tem, pelo título que você tem, é porque você é um cristão e Deus colocou a autoridade de Cristo, o nome dele, sobre a tua vida, e você tem essa autoridade contra Satanás e demônios, e precisamos sair aí da passividade e exercermos a autoridade. Ele te deu autoridade. Imagine uma guarda de trânsito, sai ali, e tá o chefe dela observando e falou, escuta, olha a bagunça que está esse trânsito aqui. Não, mas eu acho que não vão obedecer. Falou, não, alto lá, você tem que exercer a autoridade. Não vou exercer. Ele vai dar para outra autoridade. Ele vai colocar outra para exercer a autoridade. Você entendeu? Então aqui está dizendo que ele nos deu a autoridade sobre todo o poder inimigo. Tem gente que fala, o inimigo tem poder X, Y, não importa o tamanho do poder. A autoridade que nós temos em Cristo é incomparável à autoridade de Cristo com relação a Satanás e demônios, e o poder que ele nos deu sobre toda a autoridade do inimigo. Tudo. Toda. Não, mas é que isso, porque fulano falou, que não sei quem falou, ouça Deus, ouça, a palavra dele está aqui, a revelação dessa batalha espiritual já está aqui na palavra. E nada absolutamente causará dano. No entanto, alegre, ou seja, não fique soberbo por causa disso. Porque
é uma coisa muito, muito séria. Imagine ali o impacto que foi na vida daqueles discípulos quando voltaram e disseram, Senhor, ele diz aqui, ó, Senhor, em seu nome os próprios demônios submetem a nós, aqui, ó, a nós, meros carnais, limitados, submete a nós. Olha o impacto que foi isso. Talvez a gente, olhando esse texto, não tem esse impacto que eles tiveram ali, mas pensa no impacto que eles tiveram, igreja. Olha o impacto que eles tiveram ali. Olha como foi poderoso aquilo para eles. No entanto, alegre-se, verso 20, não porque os espíritos submetem a vocês, os espíritos submetem a vocês. Jesus não chegou e falou, peraí, o que você está pensando aí? Ô filho, filha minha, cristão, cristão. Você está dizendo que submete a você? Não, 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 é mim. Sim, submete a vocês do meu nome. O que ele fez aqui? Ele emancipou eles para continuar assim, com esta mentalidade. Submete a vocês, sim, e é no meu nome. No entanto, alegre-se não porque os espíritos submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, está escrito no livro da vida. Então, a alegria maior é esta, aqui é momentâneo, mas pensa, a alegria que eles tiverem, que nós temos que ter, entendendo que Deus nos deu autoridade sobre todo o poder inimigo. Nós estamos, como igreja, como cidadãos, como brasileiros, sendo praticamente massacrados aí por situações, e muita gente de braços cruzados. Só que precisamos entender, a partir de agora, que fique claro isso, muito mais, se você já tem essa consciência, de que você não está lutando, a luta é contra aquela pessoa. O que está acontecendo, sabe? É alguém que está lá numa posição e que está exercendo a autoridade de forma errada? Vamos tratar não com ele, simplesmente, mas com aquilo que está por trás dele? Vamos acertar o alvo? Davi viu a oportunidade e acertou a cabeça do gigante. O gigante caiu, ele cortou a cabeça do gigante, todos que seguiam o gigante foram embora, fugidos. Então precisa acertar o quê? Cabeça. Nesse caso aqui, qual é o principado que está por trás daquela pessoa? Daquela atitude dela? Qual a potestade? Qual o espiritual da mulher que está por trás daquilo? Ué, pensa. Ali, José, a mulher de Potifar queria ficar com ele. Chegou ali, a palavra não diz como ela estava, mas ele estava ali. Se fosse hoje uma toalha, ela puxou, ele foi nu. Embora, certamente ela estava naquela situação ali, sem roupa. Agora, era ela? Não. Era um demônio de perversão sexual. Porque o marido dela falou, que deu autoridade para ele, falou, olha aqui, você pode tocar tudo menos a minha mulher. O único diabo queria fazer ele tocar na mulher do cara. Ele não podia tocar. E ele fugiu. Ele exerceu autoridade. Agora, aqui, pensa no seguinte, não era simplesmente aquela mulher, era o demônio, uma cabeça de perversão, de prostituição, de adultério, de perversão sexual, que estava por trás dali, querendo derrubar José. Então nós temos que ver o que está por trás aqui, porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Então andamos aqui, não olhe para aquilo que está ali, simplesmente a pessoa que está lidando, que está fazendo, que o diabo está usando a cabeça dela e a mentalidade dela para fazer coisas erradas. Atos errados. É o que está por trás, pois as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Quer dizer, vamos destruir essa fortaleza que está aí. Como? Usando as armas espirituais que Deus nos deu. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou todo sofisma, mentira que se apresenta como se fosse uma verdade. Levamos cativo todo pensamento a Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Então, conhecendo o caráter da guerra, o mundo é como um território tomado por demônios, que mantém os homens reféns escravos. Então, Satanás e demônios são posseiros. Temos que chegar com uma reintegração de posse no poder de Deus. Alto lá, isso aqui pertence a mim em Deus. Esta área de influência da sociedade, essa situação aqui, não é você que vai dominar, não. Pode cair fora daqui. Reintegração de posse. Então, o que esses demônios querem fazer? Manter a humanidade serviciada, escrava. Para libertá-los, conforme o propósito de Deus, precisamos vencer uma guerra espiritual. Reconquistando para o reino de Deus os espaços que Satanás usurpou. Ele é o usurpador. Jesus veio e tirou aquilo que Adão tinha entregue, Adão e Eva, para Satanás, ele tomou de volta. Ele veio desfazer os obras do diabo. Entregou para nós que somos a igreja. Entretanto, esta é uma tarefa complexa. Paulo fala do caráter traiçoeiro do inimigo ao advertir que as astutas ciladas do diabo, astutas
ciladas do diabo. Entendendo isso? São astutas. Ele fala que, escuta, existem astutas ciladas, é um ser traiçoeiro, é sutil, ele está ali por trás de uma situação, daquela outra, de uma música, de uma arte. Entende? Então, ele está ali por trás daquela situação, daquela lei, daquela usurpação, daquela desobediência à Constituição, daquela propaganda eleitoral, cheia de mentira, que parece um teatro, cheia de performance, todo mundo falando bonitinho, prometendo um monte de coisa, até que não tem, que está concorrendo por um cargo que não o dá direito a fazer aquilo se fosse o caso. Está me falando que vai fazer. E a gente vai ficar olhando de braços cruzados? Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, astutas, ciladas do diabo. São ciladas do diabo. E aí, não podemos ficar de braços cruzados. Não é à toa a repetitiva ordem da palavra vigiar. Ele diz vigiar em todo tempo. Verso 6. Há sempre campos minados e armadilhas preparadas contra nós, além de uma grande quantidade de espíritos com armas sujas para nos impedirem de retomar o domínio para o nosso Deus. Então, o diabo vai fazer de tudo para enganar, ludibriar. Ele vai fazer de tudo para que a gente nem perceba o nível da guerra e o poder que nós temos em Cristo para exercer. Dessa guerra, a guerra espiritual, não é natural. Paulo diz que temos que lutar nos lugares celestiais, Efésios 6:12. Então, estamos assentados com Jesus nos lugares celestiais. É lá que a luta se trava. Não é aqui, simplesmente. Está manifestando aqui um domínio, mas a raiz dele está no reino celestial. Essa expressão pode soar estranha, mas traz para nós uma grande revelação. Os lugares celestiais se referem a uma dimensão espiritual e não material, não física simplesmente ou natural, visível. Isso quer dizer que, para confrontar o império das trevas, temos que possuir conhecimento espiritual, revelação que vem de Deus, discernimento espiritual e armas espirituais. Não conseguimos vitória nessa guerra a partir de recursos humanos, como influência, inteligência, força física, política ou outros. Embora Deus possa usar esses recursos, claro, não é deles que depende o nosso êxito na guerra contra Satanás, na batalha espiritual. Segundo ponto, estamos numa posição de superioridade. Jamais subestime a posição em que Cristo te colocou. Ele te deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo, sobre todas as áreas que o inimigo tem usurpado. Então, a igreja do Senhor que somos nós está revestida de poder e possui armas espirituais inigualáveis. Ou seja, nada pode se comparar a essas armas espirituais que ele nos deu. Sempre entre na guerra com essa mente renovada. Você não está ali como alguém que vai tentar ter vitória na guerra. Ou será que terá vitória? Não. Você está ali na posição em que Cristo te deu autoridade e colocou. Qual a posição que nós somos? Vencedores em Cristo? Não. Mais do que vencedores. Você vai para esta batalha, para essa guerra, já na certeza da vitória. Já tem a vitória garantida por Jesus, que já despojou Satanás e os demônios. Sua posição é de superioridade em relação ao reino das trevas. Segundo a Bíblia, após ressuscitar, Cristo assentou-se à direita do Pai nas regiões celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, versos 20 e 21. Esta é a sua posição de completa autoridade. Mas a Bíblia também diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6, que nos coloca na mesma posição ali, mesmo nível. Deus Pai está ali, assentado no alto trono, Jesus está à sua direita, nós estamos juntos.
Essa é a sua posição de completa autoridade. Mas a Bíblia também diz que Deus nos ressuscitou com ele. Aqui lemos, Efésios 2,6 nos colocou lá. Portanto, nós estamos também numa posição de superioridade em relação a Satanás e seu império, ou seja, acima do quê? Principados, potestades, poderes, domínios da maldade. Temos que aprender a tratar com ele de cima para baixo, com quem está em vantagem. Cabeça erguida, como cabeça não calda, por cima e não por baixo. Isso nos garante essa vitória. E nossas armas são poderosas em Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, naturais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, sofismas, baluartes, tudo que se levanta com o conhecimento de Deus, já lemos anteriormente. 2 Coríntios 10, 4, e lemos do 3 ao 5. Temos os anjos ao nosso serviço, e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 13 e 14. Nós temos à nossa disposição, amada Igreja Viva de Jesus, espíritos ministradores, que são os anjos, que eles, o natural deles é andarem nas regiões celestiais. Está claro isso? São esses seres. Boa noite, pastora Vera, muito bem-vinda em nome de Jesus. Que estão a nosso dispor. Deus dá ordem a eles a nosso respeito. E em quantidade dobrada, somente 1/3 rebelou-se contra Lúcifer. Os demais estão com Deus, estão no reino de Deus, estão ao nosso serviço. E uma autoridade diante da qual os demônios tremem, que é o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que se nomeia em cima dos céus e embaixo na terra, igreja. É esse nome que está em nós. Agora, existem vários níveis da guerra espiritual. Há uma impressionante organização hierárquica no reino do inimigo. Paulo afirma que temos que combater em vários níveis, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as ordens espirituais da maldade das regiões celestiais, Efésios 6, 12. Poderíamos dizer que nossa missão não é apenas anular soldados rasos, sem muito poder de fogo, mas capturar poderosos comandantes do mundo, no mundo espiritual. Certa vez, os discípulos de Jesus foram por ele enviados, e depois de algum tempo voltaram cheios de entusiasmo, dizendo, que eu li lá atrás: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Disse-lhe Jesus: eu vi a Satanás como um raio caindo do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Falamos sobre isso há minutos atrás. Lucas 10, 17 e 19. O que Jesus está afirmando é que temos poder não apenas para dominar espíritos rastejadores, demônios de menor escalão, mas para vencer qualquer nível de poder maligno, inclusive abalar Satanás, o maior dos demônios. Nossa voz, nossa força, nosso poder não está só dentro de uma célula, de um culto, de um grupo familiar. Não. Está em todo lugar, em todo tempo. Basta que exerçamos essa autoridade. Paulo citou 4 níveis ou hierarquias de poderes malignos. Vamos estudá-los em seguida. A igreja deve atuar não apenas nos níveis mais baixos, como acontece com a libertação de indivíduos, mas nos níveis superiores, que envolvem guerra espiritual por territórios e nações. Vamos procurar entender cada um deles usados pelo apóstolo. Vamos ver em seguida. Cada um deles. E nós vamos estar aqui, claro que resumidamente, mas de uma forma muito precisa. Você vai ter esse entendimento de como é essa hierarquia. Vamos lá, então. Principados e potestades. O Dr. George Otis Jr. diz que os principados e potestades têm nos governos e nos líderes humanos uma contrapartida no mundo espiritual. Em geral, Satanás assegura sua autoridade sobre esses sistemas do mundo político, social, econômico, de ensino, etc. Forjando uma ligação explícita com governos humanos, propiciando o surgimento de poderes associados humanistas ao governador, o presidente, o vereador, o senador, o prefeito, etc. De qualquer forma, os demônios penetram no clima de uma nação, na tendência da sua política e nas nuances da sua cultura. A Bíblia
não está se referindo aqui a entidades espirituais que manipulam a natureza, mas sim às que são relacionadas às regiões geográficas, às cidades e às nações. Você chega numa cidade, você vai ver o que está ali. Tem uma ligação com o nome do padroeiro, as religiões que foram levantadas naquela cidade, as sociedades secretas, os poderes que estão naquela cidade. Robert Lynchcomb afirma mais ou menos a mesma ideia de Otto Júnior, dizendo que Paulo nos dá a entender que há um nível do mal além dos sistemas e estruturas, que provém de uma conexão daqueles sistemas do mal. Você vê um sistema, uma estrutura, mas há algo agindo ali por trás daquela estrutura, por trás daqueles poderes, por trás daquelas pessoas, por trás daquelas situações. E prosseguindo aqui, é bastante completa a maneira como Paulo define os níveis das forças do mal que influenciam e que tentam dominar o universo. Paulo, tanto em Colossenses como em Efésios, apresenta um conjunto de palavras que significa haver forças do mal em franca atividade nas cidades, que está por trás daquilo que ocorre na cidade. Lynchcomb nos dá o conceito das seguintes palavras. Trono. O trono é simplesmente a instituição do poder no Estado, cidade ou corpo econômico. Embora hoje em dia o trono de um país seja encontrado em seus sistemas legislativo, judiciário e executivo, aqui no Brasil, nível federal, estadual e municipal, o trono dos dias de Paulo era literalmente um assento de autoridade sobre um estrado elevado, simbolizando a instituição da autoridade. Então, entenda aqui, esse trono, o que está? Aquele que está buscando ali, se colocou à disposição o seu nome por trás de uma agremiação política, como candidato a prefeito, a vice, a prefeito, a vice, a vereador ou vereadora, que no caso agora, dando um exemplo aqui das eleições que estão próximas, que é para o executivo municipal e legislativo municipal. Mas pensa, não é o candidato simplesmente, é o que está por trás. Aquilo que ele está representando, porque ele se filiou a uma agremiação política que é necessária, partido político, que tem naquele estatuto, o que eles querem? Qual o projeto deles? Não é aquilo que estão dizendo ali na TV, vou fazer creche, vou fazer isso, fazer aquilo. Não, é um projeto político, daquele grupo que ele representa. Ele tem que estar submisso àquilo. Mesmo que não deseje, mas ele está debaixo, ele se amoldou aquilo. Romanos 12, Paulo diz o quê? Não vos amoldeis, não tome a forma desse mundo. Então ele entrou naquela agremiação política, ele tomou a forma. Ele está debaixo daquela forma, está formatada ali. Domínio. Uma dominação ou domínio é o território influenciado ou regido pelo trono. É a esfera da influência formal dessa estrutura de poder. Assim, o domínio dos Estados Unidos são os seus 50 estados, possessões e territórios. Do Brasil, são os 26 estados, territórios e Distrito Federal, 27. Então, o que é um domínio? São aqueles espíritos que dominam naquele estado, em cada estado, e dentro daquele estado, em cada cidade. Paulo diz no texto de Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra sangue e carne, isto é, não é contra homens e mulheres de carne e osso, e sim contra principados, archas no grego, contra potestades, exougias, que são poderes, contra dominadores, que cosmocratoras, deste mundo tenebroso e com forças pneumática do mal na região celestial. Eles estão representando esses poderes da maldade aqui na Terra. O Dr. Walter Wink, depois de ter feito um cuidadoso estudo das passagens do Novo Testamento que se referem às principais potestades, disse que não se pode dar outra interpretação a esse texto de Efésios que não é a hierarquia do mundo das trevas. Então, espaços, potestades, dominadores espirituais da maldade são o quê? Hierarquia das trevas. Você pode até não lembrar de cada nomenclatura naquele momento. Mas o que está operando naquela comunidade, naquele bairro, naquele estado, naquela nação? São o quê? Hierarquias das trevas. Foram colocados, posicionados. Lembra? Satanás para obter poder, quer dizer, o inimigo. Ele precisava entrar num ser vivo, criado por Deus. Deus criou
gêneros humano e animal. Não poderia entrar no humano porque o humano tinha comunhão com Deus, Adão e Eva. Entrou no animal, porque Adão não estava cuidando do gênero animal naquele momento. Entra na serpente, ser pensante, rastejante, que a partir da maldição que Deus lançou ali, Gênesis 3, sobre a serpente, rastejar sobre a terra para comer pó da terra, ou seja, buscar pessoas, seres humanos, para tragá-los, para levá-los a ser viciados, escravizados no pecado, para poder se alimentar do pecado deles. E ter aquilo que era deles. Cada pessoa que está dominada por um demônio, ela tem aquilo que a pessoa carrega de autoridade nela. Ele precisava de um ser para exercer a autoridade. Ok? Então, ele precisa de alguém lá na política. Ah, mas crente não tem que se meter em política. Quem fala? Está escrito onde? Qual a Bíblia? Qual o livro? Nessa aqui de Gênesis Apocalipse não está escrito, não. Ah, mas não tem que se meter, que o mundo vai cada vez piorar. Onde é que está escrito que o mundo vai piorar cada vez mais? Se a palavra de Deus diz que como as águas cobrem o mar, assim se encherá a terra do conhecimento da glória de Deus. Uai, que Bíblia que nós estamos lendo? Será que eles estão certos? Eles têm que multiplicar a maldade cada dia? Não. Nós temos que ir para a Bíblia. Só que eles estão por trás da pessoa que é ou presidente e vice, no caso do Brasil, senadores, deputados federais, distritais, estaduais, prefeitos, vices, vereadores e vereadoras, eles estão por trás. Eles precisam daquela autoridade que é delegada, essas autoridades aqui, executivo, legislativo e judiciário, para agirem. Então, quem são eles? Hierarquia do mundo das trevas que se coloca através deles. Está claro até aqui, igreja? Principado. É a tradução da palavra archon, singular de archas, que significa, ou arché, em outras versões, aquele que foi instituído de autoridade. O que é um principado? É um ser de hierarquia, voltando aqui do mundo das trevas, hierarquia das trevas, que está exercido, instituído de autoridade. Isso é o principado. Quem está cheio de autoridade na nossa nação? Tem autoridade civil, militar, eclesiástica, social, policial, política, executivo, legislativo e judiciário. Tomando como exemplo um cargo político, no caso da autoridade, máxima sobre uma cidade, o archon equivale ao cargo do prefeito. O nível de autoridade que ele tem, ele está ali limitado ou equivale ao cargo que aquele prefeito tem, de um estado, ao governador, de um país, de um presidente. Naturalmente, Efésios 6 e outras passagens onde vemos essa hierarquia, o apóstolo está referindo-se a poderes invisíveis que estão por trás dos archês. Archon. Archás. Daquele que está exercendo autoridade. Ok? E também, Linchel nos ajuda a entender melhor esse conceito quando diz que principado ou príncipe é o conselho de uma instituição econômica. Príncipe ou autoridade é uma pessoa que, no momento de cada situação específica, irá mudar, mas o trono continuará pelo tempo que essa instituição permanecer. Então, está alguém no poder. Ele carrega aquilo que ele representa. Sai, entra outro. Vai carregar aquilo que representa. Digamos que aquele que estava, ele representava só o espiritual da maldade. Aquele que entra, ele está inserido no reino de Deus. Olha a diferença que faz. Não é? A Bíblia diz. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o corrupto governa, o povo geme. Olha só que interessante isso. Potestades, tradução de exousias, referindo-se aos cargos ou funções de autoridade, não aos titulares dos mesmos. Usando o exemplo anterior, seriam prefeitura, governo e presidência, exousias. Portanto, poder referir-se aqui aos agrupamentos demoníacos que compõem esses cargos. Quer dizer, principados são aqueles que estão lá, por trás do presidente, do governador, etc. Agora, a potestade, aquele que está dentro do organismo, prefeitura, governo estadual, presidente da República, certo? Empresa, presidência, etc. Escola, diretor, pedagogo, mas dentro da escola já está lá dentro. Aí entra alguém principado para exercer autoridade dentro daquele local.
Governadores. Governadores desse mundo tenebroso, conforme a tradução de Ara, Almeida Revista Atualizada. Ou Príncipe das Trevas, conforme a SBTB, Idade Bíblica Trinitariana do Brasil. É a tradução da palavra grega cosmocratoras, e significa forças espirituais que se manifestam no mundo religioso. Aí já tem a ver com o espiritual. No reino espiritual das trevas é oposição ao reino da luz. De acordo com Arnold Clinton, cosmocratoras significa uma autoridade espiritual sobre a cidade. Olha só, principados, potestades, governadores. Autoridade espiritual sobre uma cidade. Ele toma a cidade de Éfeso como exemplo. O cosmocratoras local é o grande Diano a grande Diana dos Efésios, que era o pós-título que tinha lá. Certo? Paulo fala disso em Atos. De acordo com esse mesmo autor, Diana, como o nome é Artemis, era suprema sobre a cidade de Éfeso, Brasil, aquela que dizem que é padroeira. Clinton diz que, ou a cidade, da cidade, que está sendo evocado no Batuque, etc. Clinton diz que, para aqueles que invocaram Artemis, Diana, que ela era salvadora. Para eles, através de engano, se apresentava como salvadora, senhora, rainha do cosmos e deusa dos céus. Olha só. Principados. Aqui. Voltando aqui. Estados. Então. Principado. Alguém exercendo autoridade. Potestade dentro do organismo. Governadores ao nível espiritual. Então, o que é mais cultuado numa cidade é o que mais vai exercer autoridade espiritual naquela cidade. Certo? Aqui. Principados. Paulo, a Espanha, anarquia demoníaca em ordem decrescente de poder deste local. O nível mais elevado citado é dos principados. São espíritos malignos de grande poder, verdadeiros governadores das trevas, responsáveis por comandar as forças do mal sobre nações ou grandes áreas geográficas. O termo grego, no grego, arché, ou arque, como alguns podem ler, traz o sentido de começo, origem, causa ativa, pessoa, coisa que começa algo. Isso nos faz pensar que os principados são comandados sobre os demais demônios, comandantes sobre os demais demônios, numa determinada nação ou grande área, e estão sob comando direto de Satanás. Temos uma clara visão sobre o assunto quando estudamos o capítulo 10 de Daniel. O profeta estava orando e jejuando por uma causa havia 21 dias, quando o anjo do Senhor chegou com a resposta. Suas palavras são reveladoras. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Mas, aí ele vem a razão pela qual a resposta tinha chegado ainda a Paulo. A Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Opa! Quem? Príncipe? Principado. Do reino da Pérsia. Me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender que o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere aos dias ainda distantes, Daniel 10, 12 e 14. Daniel não tinha nenhuma brecha, nenhuma legalidade diante de Satanás. Mas ele estava numa terra contaminada, onde quem exercia autoridade era um principado, ali que era o príncipe da Pérsia. Que, para alguns estudiosos, quer dizer o espírito do intelectualismo, o espírito da Grécia. E aí, mesmo Paulo não tendo nada, aquilo poderia ser um impedimento, colocou um bloqueio na resposta de Deus para Paulo. Deus é justo. Ele se propôs por 21 dias. Chegando ao final daquele tempo, Deus manda o anjo e diz, vai lá e fala para esse principado que Daniel não tem nada de ilegalidade. Portanto, ele tem que sair do meio. Ele tem que tirar esse bloqueio. Foi tirado o bloqueio e chegou a resposta. Está vendo aqui como é interessante esse assunto? Perceba que o príncipe
da Pérsia não poderia ser um homem, uma vez que teve o poder de deter um anjo de Deus por 21 dias. Bloqueou o anjo de chegar a Daniel. Tratava-se, na verdade, de um governador espiritual, um espírito maligno de grande poder que comandava o plano satânico da Pérsia. Ou na Pérsia. Não dá, mas na. Isto nos leva a entender que há principados sobre as diversas nações que precisam ser discernidos, descobertos, confrontados pela igreja. O mesmo anjo que falou a Daniel referiu-se ao príncipe da Grécia, Daniel 10. A Pérsia e da Grécia. O mesmo. Confirmando esta ideia de governadores territoriais que envolvem principados. O que tem sobre o Brasil? Que impede o Brasil de romper, de avançar, de sair da corrupção? Que está por trás? Potestades? Potestades, exougia no grego, são espíritos investidos de grande poder para comandarem as ações do mal em relação ao assunto específico. Enquanto principados dominam áreas geográficas ou territoriais, potestades comandam determinados tipos de ação. Por exemplo, a potestade de violência comanda grandes quantidades de espíritos malignos na fomentação de violência em um lugar. A potestade de perversão sexual faz o mesmo em relação à moralidade e assim por diante. Dominadores do mundo tenebroso. Imaginamos que os dominadores do mundo tenebroso a que Paulo se refere sejam demônios envolvidos diretamente com missões entre os homens. Espíritos que obedecem a comandos e potestades e têm sob sua ordem outros subordinados malignos. Hostes espirituais da maldade. As hostes espirituais da maldade são espíritos que perturbam e dominam a vida de muitos homens. Jesus os chamava de espíritos imundos, Mateus 12:43. São aqueles que estão aqui, mais fácil acesso às pessoas. E mais fácil de ser mandado embora também. Talvez pelo seu caráter rasteiro, é provavelmente nesse nível que milita a maioria dos espíritos que provocam endemoniamento em pessoas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes, Efésios 6:13. Agora, tomando a armadura de Deus, nós vamos orar. Muitos crentes pensam que o segredo para a vitória das batalhas espirituais está em posicionamentos místicos. Assim, confiar armas ineficazes, dizer a um principado está amarrado, ou deixar na sala uma Bíblia supersticiosamente aberta em Salmo 91, falar queima, etc., não tem nenhum poder contra os demônios. O que nos respalda para a vitória nos confrontos espirituais é a prática correta de princípios da vida cristã. Tiago 4:7, sujeitai os esposa a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Assim diz a palavra. Ok? Quando Paulo fala, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, resistir, oferecer resistência, sujeitar, resistir, Tiago 4:7, sujeitando a Deus, obedecendo a Deus, tomando a armadura espiritual nesse caso aqui, e resistindo ao diabo. E depois de ter revertido tudo, permanecer inabalável. Efésios 6:13. Está, de fato, apontando posturas fundamentais que devem ser vividas em conjunto. Não adianta tomar parte da armadura, mas toda ela, para que o soldado de Cristo tenha êxito nas batalhas espirituais. A ilustração que o apóstolo propõe é de uma armadura usada em seus dias pelos soldados romanos. Ele se baseou nos soldados romanos e usou ali figurativamente. Falando das armaduras, tratava-se na época da última palavra do armamento bélico pessoal. Ele usa cada peça para ilustrar posturas práticas em termos de equipamento bélico para qualquer batalha contra o reino das trevas. Vamos ver cada uma dessas peças. Primeira, cinto da verdade. Diz o texto sagrado, estáis, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Efésios 6:14, parte A. O escritor se refere ao cinto que deve segurar e ajustar a armadura de Deus à vida do crente. Sem ele, todas as demais peças se tornam vulneráveis. Esse cinto chama-se verdade. Isso traz explicações muito práticas para nós. Jesus é verdade. O caminho é verdade. A Bíblia ninguém vai para é o próprio Jesus aqui. A verdade revelada por Jesus. A palavra da verdade. Jesus é a verdade. Em primeiro lugar, a verdade se refere ao próprio Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. E depois diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mesmo texto. Ser uma experiência real com Ele. Experiência real com aquele que é a verdade, que é Jesus. Ninguém pode apropriar-se do poder de Deus. As pessoas querem poder, mas não querem ter experiência com Jesus. Sem experiência com Jesus, não tem poder. A armadura é sustentada por uma aliança
Temos uma aliança, quando Deus pega uma aliança, não tem começo nem fim. Foi forjada no fogo, para tomar naquele forma, por exemplo, ouro, prata, ouro. O crente nominal, mero religioso, aquele que não fez uma entrega absoluta na sua vida a Jesus, recebendo-o como Senhor em sua vida, não tem nenhuma chance de prevalecer contra ninguém. O que nós temos que ter aqui, dentro da batalha espiritual, vida com Jesus. Diz a palavra, não, mas eu vivo, mas Jesus Cristo vive em mim, a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, assim mesmo se entregou por mim, Gálatas 2:20. A palavra é a verdade. Em segundo lugar, na verdade, fala das escrituras sagradas, essa doutrina, 1 Timóteo 1:10, 2 Timóteo 4:3, Tito 2:1. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:7. A tua palavra, Bíblia Sagrada, é a verdade. Sagradas Escrituras. Esse é um aspecto muito importante. Não podemos enfrentar o reino das trevas baseados em crendices ou racionalizações humanas. A Bíblia é a única base realmente confiável para a postura do cristão. Portanto, todas as nossas ações na guerra espiritual precisam ser respaldadas pelos princípios eternos de Deus estabelecidos em sua palavra. Não são chavões, mas a palavra de Deus. Minha vida é um reflexo da verdade. O terceiro aspecto do cinto da verdade diz respeito à nossa própria conduta. Falar a verdade e ser verdadeiro são requisitos imprescindíveis na vida de todo soldado de Cristo. Isso significa que a nossa palavra tem de ser firme, absolutamente confiável. Segundo Jesus, tem que ser sim, sim e não, não. Papo firme, papo reto. O que passa disso vem do maligno, Mateus 5,37. Significa também que nossa vida precisa estar sempre na luz, sem áreas ocultas e comprometidas com o pecado. Ao usar da mentira ou viver uma vida sem transparência, a pessoa dá legalidade a Satanás, o pai da mentira. João 8,44. O imperador das trevas. Colossenses 1,13. Somos transferidos, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem é ele? Jesus. Então, nós precisamos estar totalmente dentro da verdade. Da verdade. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, sem esta verdade, não há autoridade. Então, quando ele fala aqui da verdade, alguém pode simplesmente fazer uma oração, ser ministro do filho da verdade, tal. Ok, mas você vive a verdade? Você está inserido na verdade que é Cristo? Você está inserido nas revelações da palavra? Aí sim você está revestido desta armadura espiritual. Próxima peça, vamos ver. Boa noite, irmã Eli. Irmão Antônio, muito bem-vindos. A Maria Aparecida Ciro, lá de Brasília, muito bem-vindo em nome de Jesus. Então, aqui, coraça da justiça, segunda peça. A coraça da justiça, Efésios 6,14b. É o segundo equipamento necessário na vida do guerreiro cristão. A coraça é a peça que protege as partes vitais, coração, pulmões, fígado, ou entre outras. Como Paulo está falando do homem interior espírito, a coraça da justiça é aquilo que preserva as fontes da vida em nós. Justiça, no Novo Testamento, é sinônimo quase sempre de santidade, Efésios 4:24, ou de fidelidade, Gálatas 3:6. Isso nos leva a entender que a necessidade de uma vida separada do pecado para obtermos êxito na guerra espiritual. O crente que mantém pecados não confessados em sua vida e se rende à iniquidade torna-se, então, uma pessoa descoberta do inimigo. Sua vida espiritual está exposta e se ele prescindir da coraça da justiça. Terceiro elemento da armadura, os calçados do evangelismo. Se quisermos avançar contra o inimigo, precisamos ter os nossos pés protegidos, a qualidade daquilo que protege os pés do guerreiro determina a distância aonde ele poderá chegar. Paulo diz que o calçado do soldado cristão é preparação do evangelho da paz, Efésios 6:15. Podemos entender com isto que o evangelismo, a proclamação das boas novas, querigma, é tanto uma arma de conquista, com ela nos avançamos contra as trevas, Isaías 52:7, Romanos 10:15, como também uma arma de defesa, porque ela pisamos sobre o inimigo, levamos a verdade, conduzimos as pessoas a Cristo. Enquanto
Lucas 10:19 fala isso, nós lemos, já fizemos uma referência anteriormente. Romanos 16:20 também. E quando estabelecemos a paz de Cristo no coração dos seres humanos por meio do evangelismo, fazemos guerra contra os demônios, entende? Uma pessoa transformada de dentro para fora. Primeiro é a mente, é o coração, é a entrega a Jesus, é crer no coração, é confessar Jesus como Senhor. Aí esse corrupto, esse hoje envolvido em alguma coisa que é pecaminosa, dentro de iniquidade, dentro de maldição, ele vai ser transformado. Aliás, conquistar vidas é propósito central da guerra. Quando alguém se converte, alguém se arrepende de seus pecados, está enfraquecendo a ação desta hierarquia das trevas, em nome de Jesus. O propósito da guerra é conquistar vidas. Quando fazemos, estamos estendendo os limites do reino. Vamos estar seguros daquilo que o Senhor está nos falando. Proclamadores da palavra. Onde quer que vamos, estamos proclamando a palavra de Deus. Quarto elemento, as armaduras, escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, Efésios 6:16. Com essas palavras, Paulo nos apresenta a arma de defesa que nos traz consigo o poder da agilidade. Talvez por isso ela é colocada em destaque, sobretudo empunhada pelo guerreiro. O escudo tinha a mobilidade necessária para desviar setas do adversário, não importando a direção da qual viesse. Conforme vemos, no contexto espiritual desse escudo é a fé. Esse escudo é a fé. Ela nos defende contra os investidos do inferno, que vêm contra nós como se fossem flechas de dados inflamados, enfermidades, confusão, medo, problemas financeiros, etc. A única coisa que precisamos fazer é estar atentos. O escudo, por si só, não pode nos guardar plenamente. Ele tem que ser manuseado. Que sentido tem isto? A fé é a arma que temos para desfazer as obras de Satanás contra nós. É na confiança absoluta no Senhor e na sua palavra que desfazemos todo tipo de veneno maligno. João confirma isso, asseverando. Por quê? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Fé é firme fundamento das coisas que se espera e convicção de fatos que se não veem, ou seja, é crer no impossível e ver o invisível. Quinto, o capacete da salvação. A mente do cristão é o alvo prioritário do inimigo. Aí reside o poder das decisões. Por isso, Satanás e seus demônios sempre trabalham para nos atingir através de sofismas, dúvidas e acusações. Essa foi sua estratégia quando enfrentou Jesus no deserto, Lucas 4:1-13. E na cruz, Mateus 27:40. Ele queria colocar em dúvida a identidade de Jesus como Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, a estratégia não mudou até hoje. Ah, mas Deus te ama, Deus está contigo, por que você está passando por isso? Olha o que aconteceu com você, olha que aquela porta não se abriu. A fé vai tirar tudo isso aí, não é? Então, precisamos estar atentos com relação a isso, por isso a palavra nos fala da necessidade de proteger a nossa mente com o capacete da salvação. Efésios 6:17. O crente ou cristão precisa estar convicto de quem é. Você é filho de Deus, você é vencedor, você está no pódio como mais do que vencedor. Você é cabeça no caso, você está por cima e não por baixo. Você quer que tem o poder de Jesus para exercer aqui nessa terra contra Satanás também. E suas hostes. Sua mente tem que estar protegida com a certeza da salvação. Sexta peça, espada do Espírito. Paulo termina a descrição das armas cristãs falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17b. Esse é o nosso maior instrumento de ataque com o qual podemos realmente ferir o inimigo. Não há nada mais temido no reino das trevas que a palavra de Deus. Foi com ela que Jesus rechaçou o diabo na tentação no deserto, Lucas 4:13. Para isso, o obreiro cristão precisa dedicar-se a manuseio da palavra, como quem aprende a usar uma arma. Paulo orientou a Timóteo com as seguintes expressões: procura apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. Conhece a palavra, maneira, sabe onde está, localiza, usa, cita, ora e usa da palavra. Agora, leia esse texto mudando a palavra obreiro para soldado, palavra da verdade para a espada do Espírito. Aí está um segredo para a conquista. Quando abrimos a nossa boca e declaramos contra o inimigo aquilo que Deus já decretou, ele tem que recuar. Escrito está.
Diante da palavra de Deus, Satanás não tem como se defender. E ele conhece a palavra. Proteção. Como você está protegido? Passou por libertação e cura interior. Vida de santidade, vigilância, jejum, aliança. Amém? Vamos orar agora. Pai, nós estamos aqui orando e nos arrependemos por edificação pelos pecados da nossa nação brasileira e confessamos, edificando com os pecados do povo brasileiro por idolatria e feitiçaria, prostituição e perversão sexual, prostituição infanto-juvenil, abandono das crianças, injustiça social, violência e derramamento de sangue, corrupção e roubo dos bens públicos, abandono e descaso dos governantes, vício e hedonismo do povo, drogas e distribuição de armas, jogos, bingo, alta prostituição, crime organizado, lavagem de dinheiro, essas profanas, carnaval, entre outras, por todo engano colocado agora na mídia, ali, pai, em outros tantos lugares, meu Deus, com aqueles que estão buscando votos para prefeito ou prefeita, vice ou a vice, vereadores e vereadoras. Pai, permitindo prevaleça. Oramos pelas 7 áreas de influência, 7 áreas de entretenimento, onde estão envolvidos de principados, potestades, dominadores, espirituais da maldade. Pai, que haja uma reversão desse quadro, os teus estejam ali. As artes de entretenimento, mídia e comunicação, governo e política, economia e negócio, educação e família e ciência, ou melhor, família, igreja e religião. Olhamos pelas 12 regiões proféticas do Brasil, fronteira seca norte, litoral norte, semiárido do norte, semiárido do nordeste, semiárido do sul, Pantanal, central, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e sul do Brasil. Vamos pelo Brasil, as 5 regiões geográficas, cada estado, cada cidade, e cada vida, desde meninos, meninas, crianças, moços, moças, adolescentes, jovens, mulheres, adultos, senhores e senhoras, velhos, anciãos e anciãos, coração dos pais, cometer os filhos das pais, para que não haja maldição sobre a terra, mas a gente se cometa no Senhor. Edifica os que são crentes nesses lugares, mas também guarda debaixo do sangue de Jesus todos, Pai. E convence do pecado, justiça e juízo daqueles que não são crentes. Oramos para que principados, potestades, espirituais da maldade, sejam enfraquecidos, o povo se converte, se torne adoradores, se adorem em espírito e verdade, se tornem em instrumentos de, Senhor, de transformação para a nossa geração. Portanto, oramos e pedimos guarda cada estado, cada cidade, com cada vez no norte do Brasil, Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Rondônia. Oramos também, Pai, pelo sudeste do Brasil, cada estado, cada cidade, cada vida, guarda debaixo do sangue de Jesus, no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, Sergipe e na Bahia. Oramos e pedimos guarda, meu Deus, região centro-oeste, Distrito Federal, cada cidade satélite, cada estado, cada cidade, cada vida debaixo do sangue de Jesus, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Oeste, Distrito Federal. Oramos e pedimos guarda, paz, sudeste do Brasil, cada estado, cada cidade, cada vida debaixo do sangue de Jesus. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Pai, guarda também o sul do Brasil, cada estado, cada cidade, cada vida debaixo do sangue de Jesus. Pará, ou melhor, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Guarda, Pai, nossa nação. Cobra nossa nação com o sangue do Cordeiro de Jesus. Oramos por cura de vidas baseada na sua palavra. Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, cura de enfermidades. As nossas dores levou sobre si, tira as dores do povo, Pai. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e muito por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras somos sarados. Que haja cura agora, em nome de Jesus. Oramos por quantas rejeições, Pai. Tira rejeições, meu Deus, traz a sua paternidade, tira a orfandade. Isaías 53, 3. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado dele e não fizemos dele caso algum. Cura emocional, Pai. Pelas finanças, segundo Coríntios 8, 9, pois conheceis a graça do nosso Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Pela questão sentimental das vidas também, Pai. Relacional, amorosa. 3 João, verso 2. Amar, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, e assim como bem vai a tua alma, Pai. Oramos, meu Deus, que demanda, Pai. Por vidas que estão lá, em comunidades terapêuticas, em busca de uma libertação da tradição, que não sejam mais governados por um vício, por um tabaco, por uma droga ilícita, por um remédio, por uma pornografia. Deus, por doenças psicossomáticas, crise de ansiedade, síndrome de pânico, esquizofrenia, Deus coloca as tuas mãos. Poderosas sobre cada vida. Liberta, cura, salva, transforma, traz de volta aos seus caminhos. Aqueles que estão desviados, meu Deus, querido irmão, Pai. Traz de volta aos teus caminhos, traz de volta aos teus caminhos, meu Deus, querido irmão, Pai. Tira os desviados, Pai, de caminhos que parecem caminho de vida, mas no final são caminhos de morte.
Pai, tira, traz a tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus querido e amado Pai, salva vidas. Oramos por salvação de vidas. Oramos por salvação de vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem convencer do pecado, justiça e do juízo. Pai, para que sejamos realmente uma nação de cristãos, nascidos de novo, cheio do Teu Espírito Santo, que edifica os crentes, convence do pecado, justiça e do juízo que não são crentes, que às vezes se convertam ao Senhor no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Haja conversão, haja transformação, caráter sejam transformados, Pai. Oh, Deus, dependências emocionais, os removidos com a dependência seja removida pelo Teu poder em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, vem sobre as vidas, transforma a nossa nação, guarda o Brasil, dias de eleição, meu Deus, quanta mentira, quanta... Ah, meu Deus, quanto engano, quanto encantamento, tira para o encantamento. Declaro que não vale encantamento, não vale encantamento, não vale encantamento, meu Deus, querido amado Pai. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Nós somos cabeça não somos cauda, estamos por cima e não por baixo. Deus Todo-Poderoso, transforma, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, transforma vidas, Pai. Em nome de Jesus, diz a tua igreja, mistério da tua igreja, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas do Senhor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, adoradores, intercessores, visita, Pai, fortalece o Senhor na força de seu poder em nome de Jesus. Mangilário, muito bem-vindo em nome de Jesus. Oramos assim em nome de Jesus, abençoamos cada vida que nos viu por algum momento, que colocou uma saudação ou não, colocou aqui também. Eles que colocaram aqui, Pai, que esteja abençoando cada vida, a mim, minha família, parentela, Sra. Roseli, família, Leire, família, Kátia, família, Ana e família, Alzira e família, Aline e família, Endre e família, Leandro e família, Vera e família, Eliane e família, Maria Aparecida e família, Girlaide e família, Pai. Vem sobre cada vida agora, que haja um batismo de ânimo, que haja renovo, meu Deus, querido amado Pai, que haja provisão em nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Então, nós vamos estar encerrando, mas antes de encerrarmos, quero dar oportunidade, caso você queira deixar a sua oferta, sua semeadura, você pode fazê-la aqui, está no Pix e também um QR Code, eu vou orar por isso. Pai, eu oro também para aqueles que vão deixar uma semeadura aqui, vão deixar uma oferta, que esteja abençoando, bem, multiplica a sementeira em nome de Cristo Jesus, como diz a sua palavra, sobre que da semente ou que semeia, Pai. A semente que o Senhor está dando seja multiplicada nas vidas que consagramos a Ti, em nome de Jesus. Quero declarar, meu Deus, querido amado Pai, agora, em seguida, alguns já vão dormir, ou ao horário que podem dormir, que o Senhor esteja colocando seu anjo, o sono de cada vida, Pai. Que seja o sono do justo, que tenha os sonhos proféticos. E agora, no final dessa ministração, eu quero te pedir, envie seus anjos com vassouras de fogo para varrer todo o lixo dessa ministração, o lixo seja recolhido, removido e encaminhado para o destino que Jesus tem para este lixo, com a presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para retaliação contra o ataque, transferência espiritual das trevas, e queremos declarar o renovo do sonho em nossas vidas, também nas armaduras espirituais, de todo resquício de guerra, no cinto da verdade, por essa justiça, a paz para a questão do evangelho da paz, escudo da fé, capacidade da salvação, e a espada do Espírito que é a tua palavra. Te amamos, te adoramos, te bendizemos, toda glória é a ti, toda glória é a ti, em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja de Jesus, que a graça do nosso Jesus Cristo, amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero deixar aqui um grande abraço e meu até breve, caso não tenha visto do início, depois você volta, o horário que você puder, e vale a pena você ver esse estudo e passar para frente também. Um grande abraço, amada Igreja Viva de Jesus, e até breve.